12h02. Segundos, um programa que poderá mudar a sua vida. Restauração. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha adentrar em vossos lares. Hoje, dia 3 de março de 2023. Estamos aqui em nome de Jesus com o programa Restauração da nossa Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério e Restauração. Na presidência, o nosso querido pastor Humberto Schmidt Vieira. Irmã Tainê, ele já está na Índia, já chegou, né? Eles dão lá, quando a pessoa chega, eles dão algo simbólico. Eu tenho a foto aqui, pastor. Paz, senhor, irmã. Paz, senhor, pastor. Meu Deus. Barbaridade. Bom, continuando, a paz do Senhor. Posso botar a foto na tela, pastor? Calma. Ah, tá, desculpa. Conosco nesta programação, nossa irmã Roselaine, que parece que o pessoal persegue ela com Medeiros, né? Até quando a irmã veio, eu disse assim, irmã, quem é que vai estar conosco hoje, a irmã Franciele? Uma Roselaine Medeiros. Eu digo, meu Deus do céu, pobre da irmã. Ela é Santos, irmã. Por que será que ele gosta do Santos? Não. É que ficou marcado, né? Ficou muito forte. Ficou marcado, exatamente. É que ela pregava, sempre foi uma irmã que sempre desenvolveu esse talento de pregar e ser usada por Deus. Então, logo no início do ministério, assim, né, logo que ela veio, então ela pregou em muitos lugares, como até hoje ela prega, né? E, inclusive, está indo em São José do Norte, lugar que já marcaram, desmarcaram, mas glória a Deus, né? Eu só vejo os outros passando na minha frente.
São José do Norte. Olha, é a segunda vez que eu vou, né? Já tive lá. Esse ano, irmã? Mas daí eu fui em serviço da minha líder, da minha superintendente. Eu amo aquele rapaz. Representar ela lá pra gente assumir uma. Tá certo, irmã José. Deus te abençoe. Ele é uma benção, ele é uma benção. E o Resplandes mais ainda. É uma benção também. Muito bem, muito bem. Meus irmãos, o que nós estávamos falando aí? O pastor Humberto então chegou na Índia, mas nós temos que botar também depois no Heróis da Fé. Mas então bota a foto aí, irmã. Não, só vou botar a primeira foto, porque tem mais material para Heróis da Fé, pastor. Não sabia. Vamos ver a foto então. E o pastor Remy também, né? Pastor Remy e pastor Humberto aí. É um tipo de um colar, eu não sei qual é o nome disso. Sim, é bem-vindo. Que lindo. É a maneira de dar o bem-vindo para eles, né? Deve ser legal tu guardar isso aí, né? Claro. Com certeza. Quem quiser acompanhar mais informações sobre essa viagem missionária do pastor Humberto, entre no canal pelo Telegram da Heróis da Fé. Eles atualizam ali, colocam fotos, descrevem a vida. É muito bom, muito bom. Diariamente. Muito bom trabalho que os irmãos estão fazendo ali, irmã Thaís. Uma benção. Que Deus abençoe. Muito bem, conosco então. Obrigado, irmã Tainé. Eu vi ontem que vocês iniciaram. Já tirou lá, irmã? Sim. Já vou tirar. Ela gostou, Deu, né? pastor. Essa aí ama, pastor Humberto. Sim, a gente tem que amar, né? Assim eu tenho que amar o senhor, tem que amar a Roselane. Eu também tenho que te suportar. Muito bem. Então, ontem eu não estava aqui. O que aconteceu? Só para dar uma satisfação para os ouvintes. Eu fui em, na realidade, 6 cidades. Passei também em Carazinho. Fomos lá num distrito ali de Marau. Muito bom, a senhora tem que ir lá. É um trabalho extraordinário que o pastor Jerry, a sua esposa, não sabia que a esposa do pastor Jerry cantava tão bem. Glória. Com graça de Deus. É um céu de talento por aí, e né, prega pastor? também, e prega Glória também. a Deus. Então, eu cheguei assim, o irmão Jorge até é bom que ele nem ouço isso aí, porque depois ele fica me criticando. Eu cheguei um pouco cansado, eu já tô no clube, né? No clube do pastor Iberto, no clube do pastor Silvio, no clube agora que entrou essa semana o pastor Hildo, então é aquele clubezinho ali, né? Então a gente tem que se preservar um pouco. Mas daí, eu fiquei em casa e eu disse, vou dar uma... descansar um pouquinho, porque eu queria ir para a oração, mas no fim o pastor Silvio me segurou, porque nós temos alguns assuntos do Conselho de Ética a resolver. Vai vendo quem é que está chegando aí, irmã Tainé, porque eu tenho um assunto importante com essa irmãzinha aqui. Vamos lá então, já vai passando aqui, os links. Os irmãos, eu já mandei o link para ela. O senhor recebeu o link já também, Eu já mandei, Olha só, irmã Simone Grace, lá de Santa Catarina, irmã Raíssa Marco de Taquara, irmão Flávio Azevedo, do Financeiro, olha só. Flavinho. Tem um telefone que tá dando... Flavinho, eu acho que é o tem que teu, vir irmã. aqui, Flavinho, eu quero te ver aqui, fala. Tá dando um mau contato aí com o telefone. Tá, já não, tem que só tirar de perto aqui, ó. Esses microfones, eles são umas bênçãos. Deixa aqui. Tá, mas só um pouquinho. Então, assim, só pra mim dar satisfação, o que eu não vi ontem. E aí, a gente quando tu é novo, tu te recompõe meio logo, né? Verdade. Depois de uma certa idade, que não é o meu caso, mas, né? Então, a gente demora um pouquinho mais pra se recompor. E eu tinha umas coisas também em casa. Eu não gosto de inventar e fiquei orando. Fala a verdade, que é mais bonito, né? Não deu, né? Então eu tinha algumas coisas, eu fiquei pra descansar mesmo e ficar com a minha esposa e tal, a família. E olhei minha grama assim, tava crescida. Aí de manhã eu falei, Nélida, hoje eu vou cortar essa grama aí, né? Tá. No fim, não, olha o que aconteceu. Aí eu tô lá, né? E digo, vou cortar essa grama. Aí quando eu olho a Nélida, falei pra ela já foi cortar. Eu fazia assim. Eu até ia tirar uma foto, sabe? Daí, uma mulher eficiente. Aí eu falei, amor, eu cheguei na sacada assim, né? Digo, amor, eu ia cortar. Eu sei. Aí foi cortar. Digo, ela lhe conhece, então tá, né, então pastor? deixa Deus te usar. Aí eu fui descansar, né? Aí tô lá no quarto, numa boa, entra nela. Paulo, eu tava te chamando lá de baixo. Eu digo, mas eu não ouvia. Não, vem lá me ajudar. Digo, meu Deus do céu, tia. Aí tá. Aí desci pra tirar aquela parte dos cantos, sabe? Aquela parte dos cantos. E eu não gosto daquelas máquinas eu não gosto daquilo ali. Eu já comprei, arrebenta muito fio. Então eu prefiro tirar com a mão mesmo. Eu não gosto. Até uma maneira de fazer exercício. Por incrível que pareça, eu prefiro mesmo. Eu não gosto daquela máquina. Aí eu tirei todo aquele negócio, né? Aí fui descansar. Tomei um banho, deitei. Sabe aquele sono assim, ó?
Profundo, maravilhoso. Tranquilo. Ai, que tu não quer que ninguém... Daqui a pouco eu ouço a Nélida conversando com a irmã Rosa na sacada. A irmã Rosa Tibor, deixa eu entregar aqui. Me acordaram, meu irmão. Me acordaram. Mas foi bom, a irmã Rosa me deu um monte, deu pra Nélida lá um monte de couve. Deus abençoe, continue assim, irmã. São vizinhas? Sim, mora lá da minha casa. Ai, coisa boa. Não, a irmã Rosa, o pastor, o irmão Wilson é uma benção. Ah, meu Deus do céu. Uma Rosa Tíbula. Aí dele conversar as duas, eu digo, não pode ser verdade, tia. Eu tô sonhando. Digo, pô, mas a Nélida me acordou de papo. Eu levantei quietinho, não falei nada. Mas daí ganhei um monte de presente, quer dizer, nós ganhamos, né? Muito bem, meus irmãos. O senhor levantou, olhou pra elas com uma cara e ela pensou, vou dar umas couves que daí ele se acalma, né? Não, tava na sacada, é que o meu quarto tem uma sacada e é bem do lado do muro, assim, ó. De vizinha, assim. Meus irmãos, depois da gente descontrair um pouquinho, se a gente só descontrai, nós estamos esperando os irmãos chegar. Tá aqui, irmã Roselaine Santos, serva de Deus, e eu tenho o privilégio de trabalhar com ela. Ela é a nossa supervisora. Vamos lá. É Viamão? Viamão, Alvorada. Gravataí e Cachoeirinha. Olha, as áreas que estou como supervisor. Exatamente. Olha estamos uma juntos. bênção. Eu fico muito feliz. Eu acho que tem mais luta. 5, né? Hã? Tem mais 5 áreas. A irmã tem mais 5? Sim. Não, eu tenho uma Amazonas, mas daí não... É, junto com o pastor Carlos Roberto. Mas seria muito bom que a senhora fosse supervisora da Amazonas também. Aí é viajar pra lá de vez em quando. Ai, a gente vai. A senhora ia conhecer lá, mas seria bom mesmo. Muito bem, o que acontece? Nós estamos trabalhando já há bastante tempo juntos, graças a Deus. É muito bom, nunca tive nenhum problema. Ela sempre procura comunicar, porque é princípio do ministério, né? E olha, irmã, a senhora sabe, né? A maneira que a gente trabalha, dando liberdade, não colocando barreiras, ajudando na medida do possível, né? Então, toca o trabalho. Amém. Acho que foi ano passado, quando eu fui fazer o nosso retiro, ela já tinha pegado aquela data. Eu digo, não, então não vamos, deixa ela lá, né? Já tem outra data aí preparada. É, isso não tem problema. Pode comunicar depois. Tem liberdade, convidar quem quiser pregar, tem liberdade. Eu só digo amém, né? A não ser que tenha alguma coisa extra, mas sim, sempre a gente procura, até hoje, né, irmã? Tudo 100%. Graças a Deus, tudo na melhor graça do Senhor em nossas vidas. Vamos lá, se a senhora quiser botar a cadeira pra frente, pra se encostar, assim. Me diga uma coisa, irmã Roselaine. Ontem eu estava ouvindo, de repente nem todos ouviram. O senhor estava ouvindo? Ouvi. Ai, meu Deus. Aí a senhora estava falando. Como é que tá o som dela, tá bom? Tá ótimo. Se a senhora quiser se encostar assim, ó, chega mais pra frente a cadeira, daí a senhora fica, ó, uma coisa mais boa, né? Sim. Assim, ó, a senhora tá falando que no início da sua infância, a senhora nasceu aonde? Nasci em Rio Pardo. Olha, Rio Pardo. Sou natural de lá. Rio Pardo. Uhum. Vocês não tinham NADA, nada? Nada. A senhora falou daqueles... Eu até nem sabia que dava pra fazer colchão de pano. Eu sabia que tinha aqueles cobertores que faziam. Não, e era quente aquilo aí. É acolchoado. Acolchoado. Aí botava depois, tipo, uma capa... Quem tinha condição, né? Não tinha capa. Não, mas ficava quente aquilo. Mas não tínhamos capa, né? Era feito. A gente, a glória era doado pra nós. Quando dava as enchentes, deixa eu primeiro cumprimentar o povo, né? Que eu não cumprimentei ninguém. Vai. Todo mundo lhe conhece, ele ama. Paz do Senhor a todos os ouvintes, dialogado, né? Que onde lhe deram água, que nem eu tô lhe dando, assim, ó. É assim, irmã. Foi na correria, né, Tainê? Foi tudo na correria. Pastor, depois a gente conversa sobre isso, pastor. Sempre depois correria, eu lhe conto o que aconteceu. Tá vendo, né, irmã Roselaine? Fala, irmã Roselaine. E aí, irmã Roselaine? E daí Rio Pardo. Rio Pardo, sabe? A minha mãe... Eu tive agora com o pastor Dorival do lado ali. Isso, Santa Cruz. Santa Cruz. Aonde eu sou supervisora também, Rio Pardo, Santa Cruz. A senhora também é de lá? Sou. Mas vem cá, a senhora tá mandando muito, hein? Mais 5 áreas, né? Ai, Jesus. Santa Maria, Santa Cruz, Rio Pardo, Encruzilhada e São Gabriel. Eu estou para ir Santa Maria. Pastor Elias entrou em contato comigo pra gente... A Nélida vai junto ou não? A Nélida, ela gosta de ficar com o Sírio. Se de repente ela fosse junto, já ia lá ver como é que tá o trabalho. Agora, às vezes, surpreendentemente, quando vê ela, às vezes vai, mas é difícil. É raro, também. É raro. Também. E daí, então, a gente veio de uma família, olha, como eu disse para manter aí, ó. É pobre, multiplica mais pobre.
Então, não, na realidade a senhora estava no terreno da miséria. É. Desculpa eu dizer. Miséria. É miséria mesmo. Miséria é quando a pessoa não tem Sem mesmo, nada. A né? gente dormia no chão puro. No chão de... Nem é a LJ de hoje, né? Ela no chão batido. Isso em Rio Pardo. Rio Pardo. A nossa, cada vez que dava enchente lá, a nossa casa se ia. As coisas que a gente tinha, não tinha nada. Vocês é... Bom, não tinha nada. O que tinha ia embora. O que a gente ganhava depois, quando a enchente ia embora, outra enchente que vinha levava o que a gente ganhou. Tá, me diz uma coisa, vocês eram quantos? Nós éramos entre 8. 8 irmãos. Mais o pai e a mãe? 8 irmãos do meu pai atual e tinha mais uns 2 ou 3 de um outro companheiro da minha mãe. Mas do meu pai mesmo eram 8. Ah, o seu pai depois não ficou mais. Não, ele nos abandonou, na verdade, para uma outra mulher. Mas A que minha mãe coisa. doente, né? Como eu falei, não podia O que trabalhar. que ela tinha? Minha mãe tinha problema de bronquite asmático, coração. E ela tinha muito Ela não problema. podia trabalhar, né? Não tinha como. Não tinha como. E ganhava alguma coisa, uma cesta, sei lá o que. Nunca. Não é que hoje, pastor, as pessoas têm assim, ó, tudo na mão, na verdade. Hoje tem muita ajuda. Sabe? E tem Bolsa Família, e tem, sabe? Sempre tem algum meio de sobreviver. Antigamente não era assim. Às vezes tu vai numa ONG, aí tem, eles dão uma cesta lá. Mas lá não. No meu tempo não tinha, não sei se os vizinhos se compadecessem e dessem um prato de comida. A senhora, desculpe assim, eu vou mexer com a sua memória. Sim. Não lembro mais ou menos o ano. Tira por cima, assim, mais ou menos. Que ano foi? 80? Olha, pastor, 80? eu tinha na época uns 7 anos. Agora sim, hoje... Quantos anos que a irmã tem hoje? Hoje Olha só, não, pergunta a idade e o peso depois dela, irmã. eu vou fazer quinta-feira que vem, dia 9, 58 anos. Tá jovem essa irmã, tu viu? Então é menos 51. Por aí. Então foi há 51 anos atrás. 51 anos atrás. Isto. Vamos calcular aqui. Eu tinha uns 7 anos, por aí. Na época, 1972. Por aí. Minha mãe morreu, eu tinha 8. Era mais ou menos isso aí, até para menos de idade. Só um pouquinho. A sua mãe morreu depois? Eu tinha 8 anos. O senhor nem ouviu toda a entrevista, pastor? Não, ouvi um pedaço só. E me diz uma coisa, irmã. Mas, então algumas coisas a gente vai repetir porque eu não ouvi e outros também não ouviram. Mas vamos lá. Sim. Se tiver que vir de novo, a gente vem de novo. Vamos lá. E me diz uma coisa, mas morreu? Morreu, porque assim, pastor, ela não tinha... Nada, não tinha nada. não e não tinha dava nada. crise nela? Dava. Ela vivia no hospital, minha mãe. Ela Mais vivia no hospital do que em casa. Em casa era visita. Na verdade. No hospital dela Ainda ela fumava, ela tinha aqueles vícios. misericórdia. Entendeu? Eu não tinha Jesus, na verdade, né? bravo. Eu me lembro que ia lá na minha casa alguém levar a palavra de Deus. Eu me lembro. Que eu levava, mas eu acho, pra mim, era sempre de Jeová, essas coisas assim. Sei. Não era, a palavra verdadeira, né? Que a gente segue hoje. E aí, minha irmã, me conta. E Eu acho daí que era importante falar pro pastor sobre aquela questão que ela servia a entidades, né? Isso, e ela também, Ontem. ela estava nessa, que ia essas pessoas lá para ensinar a palavra de Deus, tanto que ensinou, que eu me lembro que elas falavam muito sobre aquela passagem, sobre o filho de Naim. Que viúva. Isso. Viúva de que Naim. a mãe perdeu o filho e Jesus ressuscitou para ela. E essa palavra ficou muito forte na minha mente, gravada. E a gente é criança, por isso que diz, ensina teu filho no caminho que deve andar e quando desviar não vai esquecer do caminho. Então, gravou na minha mente essa palavra até hoje na minha vida. Então, quando a minha mãe veio a falecer, A pastor... senhora já deve ter pregado sobre isso já. Já, com certeza. Quando a minha mãe veio a falecer, pastor, eu me lembro quando levaram notícia pra nós, que a minha mãe tinha falecido, eu fui para um cantinho da nossa casa lá, e fui... eu não sabia que era orar naquela época, não sabia de Jesus, né? Sim. Mas naquela época, a gente falava muito em rezar, né? Os católicos, né? Sim. Então, eu rezei naquele momento. E pedi para Deus, assim, Deus, me lembro que eu falei, Deus, assim como essa mãe tinha só esse filho. E o Senhor ressuscitou para ela. Claro. Eu só tenho essa mãe, Deus. Ressuscita minha mãe para mim, porque eu só tenho essa. Sabe? E eu fiquei esperando. E ela não ressuscitou, claro, chegou a hora dela ir, né? Não tinha. E a gente também não tinha experiência, não tinha nada. E como é que foi a vida de vocês dali pra frente? Terrível. Imagina. O senhor pensa num terrível. Jesus, tem E daí Que situação. Isso. E aí a minha mãe... Tipo assim, ó,
conseguia alguma coisa para comer hoje, mas na próxima refeição já não tinha mais nada. Não, isso aí era o tempo da minha mãe, viva. A gente não tinha nada que comer. Eu pedia nas casas. E davam? Pão velho. E davam alguma coisa? Davam. A gente levava pra mãe sobreviver. Era eu e meu irmão, os meus 2 irmãos. Mas só de pão velho não vive, né? Não, mas daí davam comida, a gente levava pra mãe, entendeu? Aí eu tava falando pra Tainê ontem que antigamente tinha o tal de inspetor, Tainê, que cuidava as crianças na rua. Não tinha como hoje as crianças vivem na rua até amanhece na rua, né? Não, naquela época não era assim. Eu não me lembro do inspetor. Na época, lá em Rio Pardo tinha um inspetor, não me esqueço o nome dele. Já não lembro o nome dele agora. E ele cuidava todas as noites. Se tinha criança menor, ele levava... não podia passar tipo das 10? Não, exatamente. Ele levava para um abrigo ou para um juizado de menor e ficava ali as crianças. Então, eu era criança e meus irmãos tinham um pouquinho mais de idade que eu, né? Tinham uns 12 anos, acho. E eles fizeram um carrinho de papelão, de madeira, e me colocavam dentro daquele carrinho e enchia o carrinho de pão. E quando os inspetores passavam, eles diziam assim, mas o que vocês têm dentro desse carrinho aí, guris? Eles diziam, não, aqui é pão. E eu tava dentro, no meio dos pão ali. Pra poder levar a alimentação para os nossos irmãos menores. Ai, que loucura. E eles levavam eu, como eu falei pra irmã, né, porque eu era mais desenvolvida. Sempre fui a mais falante, a mais ligeirinha. Até hoje me chamam de ligeirinha. Temos algo em comum, então. Me chamam de ligeirinha, né? Porque ele Ligeirinho. porque eu faço tudo rápido. Ligeirinho. E daí, então, eles me levavam por isso, né? E daí gostavam de sair comigo. Porque mandavam ir nas casas, eu não tinha vergonha. Eu ia, apertava a campainha, pedia. Né? A gente tinha que dar uma sobrevivência para nossos irmãos, para nossa mãe. Não tinha dinheiro. Mas então tinha lugar que você já era conhecida já. Sim. E aí, minha irmã, como é que foi, então? Aí a minha mãe faleceu. Aí antes disso... Foi um baque, né? Aí me deram, né? A minha tia, irmã do meu pai, tinha um quequê com a minha mãe lá. Então sempre falaram que eu sempre fui a mais semelhante da minha mãe. Nós não temos foto da minha mãe. Ninguém tem foto dela. Naquela época não tinha como tirar foto, tinha dinheiro. Não tinha nem para comer, mas tinha para tirar foto. Verdade, é. Não, e tudo era pago, né? Tudo era pago, exatamente. E daí hoje todo mundo tem celular. E a minha mãe... Hoje, naquela época, não. A minha mãe já foi rejeitada pela própria mãe dela. Meu Deus. A minha mãe foi colocada no urinol para botar fora no lixo. Quando era pequenininha? Quando era pequenininha. Quando nasceu. E a minha avó de criação, a fazenda Mulata era o nome dela. Ela... tem coisa que é horrível, né? Pegou a minha mãe para criar. Então, ela criou a minha mãe muito, né? Que coisa, hein? Isso. Então, já veio uma família totalmente estruturada de todas as áreas, todas as formas. Meu Deus. Sabe? Veio assim, ó, pode, do pior do pior. Não, tem coisa que não dá nem pra... Daí ela casou com meu pai nova também, né? Com meu pai, ela casou nova. E daí tiveram os filhos que tiveram. E meu pai sempre foi muito bêbado, bebarrão. E sempre foi muito bruto. Os homens antigamente eram muito brutos, né, pastor? Não, é complicado. A mulher não tinha atividade, não tinha a volta de mulher tem que dar graças a Deus pelos homens hoje. Aleluia. Não, antigamente era a minha mãe apanhava muito, meu pai. Isso era normal. Muito. Meu irmão, que era meu enteado dele, meu irmão mais velho, ele apanhava de arame de espinho do meu pai. Minha mãe salgava o lombo dele. Como é que é? De arame de espinho, meu pai batia no meu irmão. Não, mas pra quê, né? Ele era muito mal. Imagina o arame, já tá apanhando. E mais espinho ainda. Pô, é uma coisa maluca. Tem pessoas que parece que tem o prazer em ver... Não, é que naquela época... Quer ver, Tainé? Isso aí é uma coisa... Poxa, não tem nem explicação. Mas naquela época era complicado o negócio. Era complicado. A tunda era... Era a tunda mesmo, não era hoje. Não, mas eu peguei essa época também. Não, mas não era É que as pessoas não têm nem ideia. Eles não têm ideia, assim, o que é... Uma vez o irmão Wilson Cordeiro até me contou... que ele estava brincando, o Wilson é meu vizinho, né? E naquelas crianças, e ele bateu num ferro, ele me contou isso aí, e abriu a cabeça. Sim. E aí o que se faz hoje? Hoje vai preso. Vai cuidar, não, vai vai no hospital, levou numa tunda. Não, e minha mãe botava café pra curar, pra cicatrizar, porque não tinha. Levou uma tunda. Não tem... Fazia uma coisa errada, a primeira coisa era uma correção bruta. Não, e bruta. Bruta, era uma coisa... Se tu apanhasse no colégio, apanhava em casa de novo. Eu assim, comigo, eu tive essas correções brutas, mas eu acho que foi até os 4, 5 anos. Depois o meu pai nunca mais me bateu. Nunca mais.
Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Deve ter sido bem bruta, né? Que daí não precisou mais apanhar. Eu acho que foi isso, não. Eu acho que foi isso aí mesmo. Foi a primeira e a última. Não, era uma coisa maluca, assim, ó. E depois, não sei se eu acho que ele se deu conta. Ele nunca. Até eu amo meu pai. Até hoje, assim, eu tenho. Eu também amava meu pai. Bah, meu pai tá louco. Então, assim, ó, eu não tenho nenhum. Assim, como é que eu vou dizer assim? Trauma, indignação. Não. Nada mesmo. E. Porque o meu pai foi um homem correto. Um homem honesto. Trabalhador. Nos deu nos deu assim um ensino, me botou em colégio particular. Eu era o mais próximo, assim, sabe? Assim como a irmã. Então, quando a gente ia viajar, eu ficava sempre pertinho dele. É extraordinário, tá? E o meu pai era um homem sério. Ele sempre foi sério, assim, sabe? Quieto, assim, meio sério. E eu que descontraía as coisas. Fazia ele rir, conversava. No domingo a gente ficava em casa. Antigamente tinha no domingo, hoje não tem mais. Que fazia aquele almoço maravilhoso, né? Mas a gente ficava esperando o domingo, assim, que era... Parecia uma festa, né? Lá em casa a gente faz no domingo. O domingo porque o domingo é o único dia que tá Que horas toda a vocês família em almoçam casa, lá? né? No domingo, em torno de 1, 2 horas da tarde, né? Tá certo. Todo mundo levanta tarde, toma um café tarde. Preguiça. Claro. Certo. Almoço bom domingo lá, então. Claro, tem que ser diferenciado. Qual é? almoço Depois no me domingo. manda o endereço aí. Bom, então... Não vou lhe mandar porque eu já lhe convidei, o senhor não foi uma vez. Não convido de novo. Então, assim, ó, e brincando. o meu pai, assim, Então, às vezes, aquela coisa boa, assim, no domingo, né? Sim. Porque a família... E outra coisa que não tem hoje, os parentes iam. Se unirem, né? Era uma coisa até bonita, Não, sabe? isso não tem lá em casa, graças a Deus. Pô, como? Que Não, é que é cada um na sua casa. Por Graças exemplo, os a meus parentes Deus. são todos ímpios, Se a pastor. gente chegar lá... Não, quer o dizer, senhor, mas... Teus né, parentes chegar lá... eu digo assim, ó, os parentes, pensa só, um monte de parente ímpio que gosta de tomar cerveja. Eles Tá, não mas aí na conseguem tua nem casa não da vai gente. entrar. Mas eles não conseguem nem na casa da gente. Mas olha só. não Então, consegue, assim, ó, não era consegue. normal isso aí de ir. E a gente gostava. E só que as coisas não eram tão caras como é hoje. Não era uma coisa... E iam lá e ficavam à tarde, saiu de noite. Ficavam tudo em volta da mesa. Não, era uma coisa assando, boa. Os Era, primos eram Contando criados histórias, juntos. né? e era bom. Bom, E os primos eram criados juntos. e aí, irmã, segue aí. E daí, a pastora, olha Nós só. vamos ver o testemunho dali. Olha só o que o pai fazia. O pai, quando ele estava com a mãe, ele trabalhava pra fora, então ele via uma vez por mês, uma vez por semana, 15 dias. Então ele vinha, comprava as coisas, comprava carne e tudo. Só que quando ele comprava carne, a gente não podia comer carne. Só ele. Vamos aqui, camarada bonito. A mãe tinha que esconder nós. Só tinha uma irmã minha. Tá, mas ele levava carne pra ele comer. Tinha uma irmã minha que ele gostava muito dessa minha irmã. Aí essa comia um pedacinho de carne. Isso aí, ficava com eles, né? Mas nós não podíamos dar um pio. Se nós piasse, nos apanhava. Meu Deus. Irritava o nosso pio. Se nós falássemos, ele se irritava e nós já apanhávamos. E aí ele trazia e fazia uma comida. E a minha mãe também tinha que fazer tudo quietinha, senão também ela já apanhava. Ai, meu Deus, um homem louco. Bom, desculpa falar isso aí, mas... Hoje ele já faleceu, né? Já tá com Jesus porque eu ganhei ele pra Jesus. Poxa, Graças a Deus. eu já ia dizer, tá no inferno, mas não tá. Não, Tá com homem o se Senhor, converteu. porque o Senhor me Se deu converteu, não, tô brincando. Graças a Deus. É que a gente hoje, né, ouvindo uma situação, a gente se indiquena. Meu Deus, como é que pode? Mas graças a Mas Deus. é como a gente falou, os Não era antigos- só eles. Tinha um monte de gente fazendo isso aí. Os antigos tinham um jeito diferente Irmã, antigamente, né? isso aí, assim, ó, a violência, mais pra trás ainda, foi pior ainda. Pior. O tempo da escravatura foi terrível que as pessoas passavam. Era aí que começou aquela história, ó, se tu comer tal fruta com tal fruta, te faz mal. Isso. Eles passavam pros escravos isso aí. Daí aí eles não comiam. Que coisa, olha, que coisa terrível, né? Terrível, terrível. O que o ser humano passa, meu Deus do céu. Tá, mas segue, irmã, e aí? Tá, daí vamos já na metade, né? Porque... E daí, então, a minha mãe faleceu, aí eu pedi pra Deus, né? Minha mãe não reviveu, nem ia reviver mesmo, né? Certo. E daí, então, o pai mandou a minha tia, a irmã dele, dar nós pra alguma casa. Que não ia levar nós, não ia levar. Uma família? Quem é que deu essa ideia? O meu pai. Tá, Que ele não queria levar nós pra cuidar. ok. Ele não ia Menos levar. mal, porque eu sofrer, né? E aí levou meus dois irmãos, que tinha mais de meia idade, assim. Tinha uns 15 por aí. E não tinha escolher, né? Não.
tem isso aí. Daí, a minha tia levou nós. Aí tinha um senhor, o seu Franco. Ele, quando minha mãe era viva, sempre pediu pra minha mãe dar eu pra eles. Uma família. É? Que ele queria me cuidar, que me criar, né? Ele é a família Que dele. bom, que bom. Ele sabia que eu já mais desenvolvida, e ele tinha um armazém, entendeu? Então ele sempre ia disse, ajudar Vilma, ali. Vilma, dá arroz olhando pra mim. Eu não quero nem meu nome, só quero te ajudar, a pegar um filho teu pra te ajudar. Ela disse assim, não, meus filhos eu não dou nenhum. Enquanto eu viver e tiver arroz puro, água pura, eles vão comer comigo, vão ficar comigo. Agora, depois que eu morrer, vocês podem levar. E ela não deu nenhum dos filhos. E daí a gente ficou com ela, passando em cidade, mas ficamos com ela. E daí ela veio falecer, ele foi buscar na minha tia. Só que a minha tia tinha... Eu era cabeceira com a minha mãe, e minha tia me deu a primeira que ela deu foi eu. Não queria me... Aí deu pra eles. Não, deu pra uma outra casa antes de chegar lá. Aí quando eles chegaram lá pra me buscar, ela tinha me dado já dele. E não tinha como fugir pra lá? Não, eu fiz isso. Mas aí eles já tinham dado a minha irmã no meu lugar. Aí eles não aceitaram. Não, eles foram lá e pegaram a minha irmã, não tinha outras, queriam Tá, alguém mas pra e se a criar. senhora chegasse lá, será que eles não iam ficar? Não, aí eu me levaram, aí a casa que eu tava, eu fugi. Tá. E fui pra lá onde estava minha irmã. E aí? Daí eles, não, eu não posso ficar contigo agora. Já Ufa. tenho uma, já tenho um filho. Né? Não tem como eu E criar. agora? Aí eu fiquei, a minha tia me levaram pra minha tia, me levou pra outra casa. Fugi de novo. Me levaram pra outra casa. Fugi de novo. Misericórdia. Eu ia pulando das casas. Pulando janela. Pulando janela. Não, nas casas eu estava na rua acima brincando. E eu Quando era. vê, não tava mais. Não, eu sumia. Sumia, eles não achavam mais. E lá na tia, não. Aí ele falou, não, agora não vão querer mais ela. Ela não para, ela foge. Pois é, tem isso também, né? Aí foi. E tudo lá em Rio Pardo. Tudo em Rio Pardo. Adianta aí, vamos lá. Tudo em Rio Pardo. Tudo em Rio Pardo. Vamos chegar em Jesus. Adianta aí. Tudo em Rio Pardo. E daí Tá, daí eu fui. Aí a minha tia viu que eu não. Me levaram pro meu pai. Bah. Levaram pro meu pai. Fui morar com meu pai lá. Era ruim fugir de lá, hein? Daí, lá não deu. Lá eu apanhava muito. Ah, mas lá Aí, tinha lá- que fugir. lá mas, eu pô, dormia. olha, eu estimulando. Lá eu dormia nos matos, nos galinheiros, pequenininha, inverno, sem roupa, Ah, não, é complicado. sabe? Chuva, daqueles agosto, aquela chuvinha fininha, que hoje não tem mais aquele agostão como tinha antigamente, né? E eu no meio dos matos com fome, com frio, sabe? Com medo de apanhar do pai. É complicado. Aí até que ela se acalmava, daí tinha uma tarimba lá, um banco de madeira, e eu deitava naquele banco, 5 horas da manhã, me levantava, fugia de novo pra ele me ver. E aí eu voltava pra casa, depois ele tava manso. Manso, humilde, né? Como eu disse pra Tairinha ontem, né? Que a gente não tinha entendimento. Eu pegava uma vela e falava com a minha mãe ali, achava que ela tava me ouvindo, mas não era. Claro, claro. Tudo era engano do inimigo, né? Entendi. Tudo é engano do inimigo. Mas, pra mim, criança, aquilo ali era uma realidade. Confortável. Eu achava que era uma realidade. Mas a gente sabe que não era. Tudo era coisa do inimigo. Quem morre não ajuda ninguém. Não aparece mais, né? Não é a pessoa que aparece. Certo. Mas daí, fugi do meu pai. Fugi do meu pai, fui morar com meus irmãos. Também não deu, apanhava muito, fugi deles também. E assim eu vivia. Nunca tive uma casa minha, nunca tive, sabe, um conforto, nunca tive. Nunca tive. E nem colégio, né? Nunca tive. Aí fui parar, pastor. Fui parar no orfanato cristão. Olha aí. Lar Esperança. Ah, não Era acredito. Estarange. Lá, exatamente, lá tem mesmo. Lá em... Tinha, não sei agora. Tem ainda. É Só verdade, que é verdade. lá em Ramis Galvão. Mas Rio como Pardo. é que... Olha que coisa interessante. Aí foi lá onde eu me conheci um pouquinho de Jesus. Não conheci verdadeiramente, conheci um pouquinho, porque não tinha como me estabelecer ali. Era um lar que ficava com criança ali até 10 anos de idade, né? E eu já estava quase com meus 10 anos de idade. Aí chegava uma época, e nas férias não tinha para onde ir. Eu ia para casa do pastor, o pastor Heitor, não sei se você ouviu falar nele. Não. É, da Assembleia de Deus. E a sua esposa, ele ficava lá com eles. Aí terminava as Aí férias. tratavam bem. Sim, muito bem. Eles eram pessoas muito boas. Ah, que coisa Sabe? boa, né? Mas só que daí. A senhora começou a experimentar um amor, um carinho que nunca teve. tive. Uma cama decente, sabe? Horário de comer, horário de dormir, horário Pô, de. imagina a cama. Não teve uma Cama, cama. é. Mas, Imagina mas só. nesse tempo aí, eu ainda acho que eu me lembro que eu já tinha passado para o espetismo. Eu cheguei até a me envolver
com as entidades, né? Ah, Cheguei a me envolver sim, com a entidade. nessa confusão Sim, aí, sim. Deus o livre. Tudo que o senhor imaginar, eu passei, na verdade. Não, mas com certeza. Atirado no mundo, né? Sim. Daí fui pra lá e quando chegou a época de eu sair de lá, não tinha pra onde ir. Bah. Eu não sei como que eu fui pra numa casa de uma irmã cristã. E ela era, depois de anos que eu vim pra cá, Porto Alegre, ela era irmã da irmã Rutinha, que hoje é falecida. Não- A irmã Ruth, que tinha... A irmã Ruth tinha um ponto de pregação ali Sim, no... Exatamente. claro, claro. Ela claro. era irmã da irmã Ruth. Sim. Ela me pegou pra morar na casa dela, fazia vestidinho pra mim ir pra igreja, sabe? Tive que me operar, ela me ajudou, ficou comigo ali. Aí depois saí de lá, foi depois que eu saí de lá dessas casas todas, que eu não tinha mais pra onde ir, tive que trabalhar. Devia ter uns 12 anos por aí. Tive que achar outro lugar pra morar. Aí foi Nova, hein? aonde eu fui parar numa casa de religião. Aí foi onde eu fui parar, numa casa de religião, onde eu fui morar pra ter o que comer, onde dormir, Sim. entendeu? E nova? Pra sobreviver. Meu Deus. E daí de lá, me envolvi com tudo que não deveria me envolver, né? Com os petiscos, coisa a mais. Sim, claro. Fui morar também numa casa depois de babá, numa casa de mulher, uma mulher que de boate, assim, que tinha casas de mulheres, sabe? Que vendia corpo, assim. Fui morar numa casa dessa também. Deus me livrou de tudo. Assim, não foi pior coisa, porque Deus não deixou. É verdade. Porque Deus tinha um plano na minha vida. E podia até morrer nesse meio tempo aí. Sim, Não. e como eu falei pra manter nem onde, eu tô aqui hoje, né? Não fui uma prostituta, nunca me envolvi em droga, nunca. Deus lhe guardou. Sabe? Claro, bebia, que a gente no E mundo como- bebe. E como é que a senhora se encontrou com Jesus? Aí me encontrei com Jesus verdadeiramente, que lá, então, eu me batizei no orfanato. Eu devia ter, acho que uns 11 anos de idade, por aí. Me batizei no orfanato. Só que eu me batizei no orfanato, mas logo eu saí do orfanato. Sabe? Eu não tive uma Continuação. então, Sim. né? Logo que eu saí de ali, eu esqueci tudo, não lembrava de mais nada. E aí foi Não, o mundo depois enrolou, né? Ah, sim, porque não Envolvido. tinha, né? Como? Não tinha como dar uma continuação, né? Sim. Aí, Não, entendo, vivi entendo. essa vida toda aí, perturbada, né? Cheia de demônios, sofrendo, e aqui e ali, sempre dependendo dos outros, né? Sempre dependendo dos outros. Nunca tive ninguém para me ensinar nada. Tudo que eu aprendi na força. Bah, não, Sabe? O pai ensinou, filho, não faz isso é errado, não faz aquilo. Não, eu nunca tive ninguém para me ensinar. Incrível isso aí. Se hoje eu sei alguma coisa, eu sou alguma coisa, sabe? Aham. Deus me ensinou, sabe? E eu mesmo vi que eu tinha que aprender alguma coisa. E daí fomos. A gente aí, saí de lá, morei nessas casas todas aí. Aí com 16 anos, eu vim para Porto Alegre. Vim para Porto Alegre com a senhora, trabalhei com ela também. E ela, isso aí, né? Pouso, já fumava. Ela me dava pouso, cigarro, alimento, para mim ser babá, ir para casa. Povos, um cigarro ali mesmo. Pouso. Interessante, né? Pouso, a gente diz, é dormir, né? Antigamente é dormir. Não, entendi. Né? Isso aí. Ela me dava para mim cuidar dos filhos dela. Para mim que- ter uma casa, ter comida e ter também como sobreviver novamente. Aí lá fiquei um bom tempo. Aí lá eu conheci. Com ela fiquei um bom tempo. Noivei na época com ela até. Na Com casa o pai dela. dos meus filhos mais velhos de hoje. Tive um relacionamento muito ruim, muito conturbado. E bem nova, né? Com 18 anos, eu nunca tive casa, nunca tive nada. Com 18 anos, eu resolvi, então, alugar uma casa. Já trabalhava, já recebia um dinheirinho, né? Eu trabalhava para receber um dinheirinho. Eu resolvi, então, aí lá, no orfanato, onde eu fui à escolaridade. Ah, graças a Deus. Mas até a 4ª série. Não, mas já ajudou, né? Ó. Lá, no orfanato que eu estudei. No colégio. Depois dali, não eu estudei mais, claro. Mas Não ajudou bastante isso aí. Sim, hein? não tinha como. Bom. Não tinha como eu aprender mais, né? E daí, e tudo que hoje eu sei bastante, que eu leio bem, eu aprendi na palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus. Aí, fui morar com a senhora, aí eu aluguei uma casa. Aluguei uma casa porque eu não queria mais estar vivendo dependendo dos outros, vivendo de favor, né? Pagando para morar com uma pessoa e daí tem que, ainda de pagar, tem que fazer todas as coisas.
Daí eu disse, não, eu não quero mais pra minha vida. Aí falei com o meu noivo na época, né? Que era o pai dos meus filhos mais velhos. Disse, olha, que tal a gente morar junto? Eu falei, porque eu queria uma casa. Eu Sim, queria poder chegar lá. independência. Se eu quiser dormir até meio-dia, eu queria dormir. Se eu quiser limpar a casa, eu limpo. Se não quiser, eu não durmo. Sabe? Eu queria ter uma coisa que eu soubesse que era minha. Ele disse, não, então tá. E eu não podia casar, porque eu não achava meu pai, não sabia onde que estava, meus irmãos mais velhos. Então a gente se juntou, na verdade. Se juntamos. Aí, se juntamos, ficamos um bom tempo, tivemos meus filhos, meu filho mais velho e tudo. Tenho 2 filhos com ele, né? Daí o relacionamento durou 7 anos, não deu certo. Saí eu com 2 filhos. Aí foi aonde eu tive que dar a minha vida, né? Trabalhar para sustentar meus 2 filhos. Nunca deixei faltar nada para eles. Nunca, nunca, nunca. Sempre procurei dar o melhor para eles. É uma guerra, Deixava de ter para mim dar para eles. Né? É uma Aí, batalha. depois de 2 anos e pouco separado, eu conheci o falecido Samuel. Você conhecia ele? Ele já era cunhado do meu irmão. Ele era casado com o meu irmão era casado com a irmã dele. Então a gente já... Entendi, seu irmão. É isso, que já faleceu hoje. E daí, então, eu conheci ele, aí a gente ficou 17 anos e meio casados. Tivemos 3 filhos. Com ele tenho 3 filhos, Samuel, a Ruth e a Miriam. E com o outro companheiro eu tinha 2. A Jocelane e o Anilton. O Anilton tem 38 anos hoje, vai fazer. E daí eu fui vendo aquela vida miserável, cheia de demônios, sabe? Totalmente perturbada, não tinha paz, sabe? Tentei me matar, tomando um monte de remédio, sabe? Porque era uma vida muito desgraçada. Imagina. Aí o pai dos meus filhos não era muito de trabalho na época, então eu gostava de vender as quitandinhas assim na sinaleira, sabe? Nunca gostou de pegar de carteira assinada, ficava 2, 6 meses, saía, 2, 6 meses, saía. E daí sempre, então, eu tive que trabalhar para sustentar meus filhos. Meu Deus. Praticamente, meus filhos eu criei sozinha, praticamente. Sabe? E eu sustentei todos eles, graças a Deus, nunca faltou nada. Nunca deixei faltar. O que eu não tive, eles não tinham maravilhas, né? Mas não deixou faltar nada. Mas comida, pelo menos, tinha. Tinha alimentação para eles. Só nem comida tinha. Como eu falei para a Tainê ontem, aniversário meu, nunca soube o que era. Natal, nunca soube o que era. Sabe? Qual é a sua data de nascimento? Eu faço dia 9 de março. De 1965. Só um pouquinho. 9 de março? Sim. Então é logo, hein? É quinta que vem. Olha Podendo ficando mais velhinha. Mais um aninho. É. E daí a gente foi levando, né? Aí, quando eu estava já com o Samuel, eu já tinha meus 5 filhos. Meus 3 filhos dele. A gente... 9 de março. Eu fiz um acordo com ele. Porque eu sabia como é que ele era. O pai do Samuel era um homem que... Ele tinha saído das drogas. Ele era um homem muito violento. Meu Deus do céu. Muito violento, né? E deu mais, como diz, né? O amor é cego, né? E a paixão é terrível. Né? Por isso, a paixão é a pior coisa que tem na vida do ser humano. E eu, então, me apaixonei pelo Samuel. Porque daí não era amor até então. O amor é uma coisa... E eu, então... fiz de tudo que eu tinha que morar com ele. E meus irmãos me falaram. O meu irmão, que era cunhado dele, disse, olha, mana, vê bem o que tu vai fazer. Depois não vem chorar na minha porta. Que conselho. Porque ele conhecia, era cunhado dele. Mas daí ele vai mudar. Exatamente, é o que eu pensei. Não, mas comigo não vai mudar. Só que não. Isso aí não dá certo. Só que não, ainda mais sem Jesus, com Jesus. Não dá certo isso aí. E só que não, daí ele, né, me batia bastante, sabe? Passei muito, muito com ele. Meus filhos viam, às vezes, ser agredida. É complicado. Sabe? E fui levando a vida. Aí até que um dia, tava grávida. Não me lembro se era do Samuel, eu tava grávida de Samuel. Não tinha eles ainda, só tinha os 2 pequenos, não tinha os dele ainda. Eu tava grávida do Samuelzinho, meu de 31 anos hoje. E foi um pastor, que era da minha sogra, na minha casa. Ele estava a ponto de ir embora, o Samuel,
E eu tava numa vida assim, ó. Enxergava demônio na minha casa, pastor. Meu Deus do céu. Eu chegava, os demônios, sabe? Muito atribulada. E ele chegou lá, o pastor disse assim, ó, eu vim aqui orar por ti. E eu sinto, ele disse ao pastor, que a irmã é desviada. Ele disse, tá, mas como é que o senhor sabe? Eu era porque eu fui batizada atrás, né? Aham. Sim, realmente eu sou uma desviada. Ele disse, então, a irmã não quer reconciliar. A irmã só vai mudar a tua vida, irmã, se tu ter um encontro com Deus. Claro. Enquanto não tem encontro com Deus, não vai mudar a tua vida. Eu disse, tá, eu quero. Daí eu me reconciliei naquele dia. Só que eu me reconciliei por metade. Por metade é as coisas do mundo que tu não consegue largar. Eu continuei fumando. Não foi algo assim Eu continuei fumando escondido. espiritual. Usando divino. roupas mundanas. Não foi sabe? uma coisa. Mas aí, Uma coisa mais na mente, assim, né? eu tava, nem era do meu, sabe, eu tava grávida de um filho que eu perdi, na verdade. Eu tava grávida desse filho que eu perdi, porque eu perdi esse filho pela minha desobediência. Foi aonde Deus tratou comigo. Quando eu perdi esse filho, foi aonde eu fui parar no hospital, né, quase morri. Aí, na cama, perdendo o feto, eu fiz um voto com Deus. Se ele me desse vida, que um dia eu pudesse me encontrar, porque aquela criança já era um feto, tinha vida e ia morar com Deus. Já tinha uma alma, né? Claro. Eu disse, senhora, se o senhor me der vida novamente, eu hoje estou fazendo um pacto com o senhor. Eu me reconciliando com o senhor verdadeiramente. A partir de hoje, eu nunca mais vou lhe deixar. Passa o que passar. Aleluia. Venha o que vier. Chorando, gemendo, de arrasto. Aleluia. Eu vou te servir até o fim da minha vida. Aleluias. E ali eu fiz aquele voto com Deus. No outro dia, eu consegui, fiz uma corretagem que levou 7h30, que é meia hora só. Não, é horrível a coletagem. Mas é meia hora. É uma raspagem por dentro, assim. E levou 7h30, os médicos acharam que eu não ia... Uns colherão, assim, eles botam e raspam. Pra não ficar nada, né? E os médicos acharam que eu não ia voltar mais assim, né? Mas aí o senhor me deu uma oportunidade. 7h30? 7h30. Eu levei. Mas qual é a moral disso aí, né? Porque eu quase morri, na verdade. Ah, ok. Entendeu? Daí, naquele voto que eu fiz com Deus, Deus me deu vida novamente. E daí o pastor foi lá no hospital de novo. Eu me reconciliei com ele, novamente com Deus, com ele, né? E isso já faz 33 anos que eu me reconciliei com Jesus. Aleluia. Aí, vamos supor, não passou nada nesses momentos. Muitas vezes, pastor, eu tive que ir de arrasto. Sim, guerras, né? Muitas vezes eu tive que ir sem força. Bah. Chorando, gemendo para a casa do Senhor. É assim, né? Mas eu nunca mais larguei as mãos de Jesus. Aí depois, aí a gente casou. Aí ele não se converteu. O Samuel não se converteu. Mas ele teve uma época que ele estava bem, né? Não, aí é o testemunho que eu tô dando. Vai chegar a época ok. Ele não se converteu na hora. Ele não tinha se convertido ainda. Tá, perdão. Tá. Eu No levei momento, né? 5 anos para ganhar ele para Jesus. Sabe? Ganhei, não foi fácil. Foi muita guerra para ele, né? Eu me lembro que tinha um valão na minha casa. Eu já tinha 5 filhos. Eu me lembro que quando eu conheci ele, era uma bênção. Ele era? Ele era uma benção. Bah, ele mudou muito então, hein? Não, até então aí ele não era crente ainda, como tu estás falando. Sim, eu tô entendendo. Tá. Depois... Antes ele era ruim. Aí depois... Aí ele foi numa campanha. E daí lá... ele foi numa campanha. No sábado, ele foi no culto, nessa campanha. E já foi de terno. Glória. No domingo, ele aceitou Jesus e foi batizado com o Espírito Santo na mesma noite. Bah. Ali ele fez uma carreira espiritual. E ele, realmente, depois que ele se converteu, ele mudou um pouco. Mudou. Deus foi trabalhando na vida dele, né? Entendo. E... Só que daí ele resolveu depois sair do ministério, né? E queria abrir mais tarde ele saiu. Abriu um ministério. E daí foi aonde, né? Se destruiu, ele né? se destruiu totalmente.
E daí ele queria que eu acompanhasse ele no ministério. E daí eu não acompanhei, porque quando eu vim para a restauração, Eu me lembro disso aí. eu não queria vir, né? Eu vim porque ele veio. Então, Imagina só. então eu disse pra ele, ó, o dia que eu for pra lá, eu não vou sair mais. Porque tu vai onde tem... Tu quer ir pra um lugar que tem a palavra, a doutrina, e lá tem tudo isso. Então, se tu sair, eu não vou sair. E a irmã estava onde antes? Da Assembleia de Deus. Ah, daí vieram Sim, daí eu vieram. e tomaram uma posição firme. Quando abriu o ministério, o Samuel foi o primeiro a ir A senhora congregava onde? Qual era o bairro? na Farrapos. Ah, na Farra. Tu era junto com a esposa do Paulo? Paulo. Isso, a Robson? Marta. Eu É. conheço a Marta guriazinha. Se não me trai a memória, eu me lembro umas vezes que eu preguei ali e ela era de lá. Isso, ela era de lá. Se não me trai a memória. Ela é de lá, era de lá. Aí depois, graças a Deus, ela veio, né? É, eu conheci- Conheci a mãe dela, inclusive. Eu conheci a Marta pequenininha. Minha sogra cantava com a mãe dela de segunda voz. Isso, é verdade. Ah. Tá. E aí, irmã, e daí vocês congregavam ali, O grau ali. aí tomaram, ele que tomou a posição de vir. Ele disse, olha, tá pra se abrir, ele sempre gostou do pastor Humberto. Tá pra se abrir o ministério do pastor Humberto, Schmidt Vieira. Se abrir, Não, foi um... Todo mundo ficou sabendo, né? se abrir o ministério, quando abrir, eu já tô lá. Ô, Eu disse, glória. olha, eu não vou, disse pra ele, rebelde. Ai, ai, Aí ai. foi rebelde. Eu não vou, porque eu não vou estar pro lado de lá em Gaia. Eu disse pra ele. Já não fui submissa, né? Mas, ele cumpriu com a palavra. Abriu o ministério, ele foi com tudo. Ele pintou todo ali o cinema. Não, ele ajudou. Ele pintou, ele ficava, amanhecia lá trabalhando. Não, isso é verdade. Ele era Amanhecia. fortão, grandão, Ah, né? amanhecia. Ele tinha prazer de estar lá trabalhando. Não, é verdade. E daí- Não, e ali foi uma reforma terrível, Porque né? ele Tiraram era- daqueles isso, bichos. 3 minutos. Ele era pintor profissional daí, né? Ah. E daí ele fez. Agora que pena que ele virou a cabeça depois, né? Não vamos poder dar Poxa tudo. Faltou coisa aí no testemunho. Ah, tá. Mas ele veio bem, teve uma época muito boa, Ele né? ficou 2 anos muito bem. Em casa, assim, a senhora notou? Sim, ele mudou, porque até então ele recebia aqui na igreja Na igreja. os chiquezinhos de alimentação. Sim, porque a gente, Lembra? na verdade, não tinha condição, Sabe né? o que ele fazia? Ele guardava todos os chiquezinhos, toda Ah. semana, para levar nós para um restaurante, eu e os filhos, para comer no restaurante. Tadinho. Poxa vida. Sabe? E ele eu sempre gostei de X, né? Então ele guardava Até o hoje? X. Sim. Ele guardava o X dele X da esquina é uma delícia. para levar para mim comer de noite X da esquina. quando eu chegava em casa. Não, isso aqui que eu falei, assim, até hoje, daí, assim, às vezes as pessoas nos levam, depois de uma campanha, alguma coisa, né, querem agradar. Sim. Então, um xizinho não é ruim. Eu tive esses dias com o pastor Jerry, a esposa dele, e ele me levou num lugar, inclusive o pastor Valdemir também, e lá era um X bem levezinho. Não era aquele X, não, muito bom. Muito bom. Muito bom. Agora eu tive com o irmão Vali, ele me levou num lugar ali que Foi chique. violento. Chique. Não! Tá, picanha na tábua. Imagina? Eu não sou muito de comer de noite, mas ali, Não, picanha na tábua, né? muito bom. E a irmã Letícia também, essa esposa. Muito bem, meus irmãos, tá aí então a irmã Roselane. Gostaria muito que retornasse aqui em nossa programação, nos ajudando, né? Nos ajudando. É uma serva de Deus que está firme. Deus abençoe ela. Depois faleceu, né? Faleceu. O irmão Samuel É faleceu. isso. Depois de 4 anos aí, de viúva, né? É. Casei com o Roberto, né? Roberto, eu conheci ele desde a minha Isso. conversão. Uhum. Já temos 12 anos casados hoje. Então, assim, ó, Deus é bom, a serva de Deus, nossa supervisora aí trabalha em diversas. Eu não sei se a senhora vai conseguir falar todas as áreas. Será que consegue? Vamos tentar? Consegue. Vamos lá, vamos ver. Fala aí. Gravataí, Viamão, Cachoeirinha, Alvorada, Santa Cruz, Rio Pardo, Santa Maria, Encruzilhada, São Gabriel e... Faltou um... Rio Pardo. Rio Pardo. 10 áreas. Não, são 9. 9, Não então. faltou. 9. 9. Me Não diz faltou, e como né? é que a senhora faz assim? Vai de ônibus em todas Tô essas... de ônibus. A senhora Quase sempre de ônibus. A senhora apareceu, eu também. Eu gosto de andar de ônibus. Eu Tem vou gente que não gosta, eu já gosto. 30 segundos. Aleluia.
Eu gosto. Vai passar muito rápido com a irmã Roselane, que ela E tem eu, que voltar mais vezes. sabe que eu gosto de viajar de ônibus? Eu gosto também. Chega lá e deita, Ué, descansa. comigo Chega- não tem, eu não tenho esse problema. E eu sempre vou em consagração, que chega lá, daí é bem melhor. Ah. E no carro você não vai conversando, sempre a gente comendo, lá não, você não come. Não, claro, quando a gente pode ir de carro, claro. Claro, eu já fui de carro também, né? Mas se disser assim, o que tu prefere? Eu prefiro viajar de ônibus. É até mais seguro. É. E de avião, às vezes, né? Eu também de avião eu já andei, mas não andei pra Mas obra. até de barco eu tô andando De ultimamente. barco. Lá em São José do Norte a gente vai de barco depois. Isso é verdade. Muito bem, meus irmãos. Uma Roselane Santos, serva de Deus, em nome de Jesus, vai voltar aqui, vai retornar para participar, nos ajudar em nossas programações. Ponto final. Fique aí, Heróis da Fé. Heróis da Fé. Já tá batendo a porta, hein? Vamos estar juntos aqui. Mãe Ivonete não vai estar hoje. Ai, não. meu Deus do céu. Até lá, então. Paz, senhor. Paz do Senhor. Deus abençoe a cada um.